paz, irmãos. Vamos agora nos concentrar para começarmos esse culto, esse momento de adoração ao nome do Senhor, em comunhão uns com os outros. Vamos começar com uma oração. Que agradecemos, Senhor, por esse dia em que o Senhor nos traz a este lugar, Senhor, para nos reunir. Somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, tem provido nossas necessidades e nos abençoou, nos concedeu força a ponto de podermos estar aqui nesta noite junto com nossos irmãos em comunhão para louvarmos Teu santo nome, para adorarmos aqui, Pai, para aprendermos mais da Tua palavra e para buscarmos, Pai, que esse tempo é dedicado exclusivamente a Ti, Pai. Abençoa tudo que será feito aqui nesta noite, os momentos de louvor, a ceia do Senhor, também a pregação da Tua palavra, Pai, e ao mesmo tempo em que adoramos ao Senhor, o Senhor possa nos edificar, possa estar moldando o nosso coração e fazendo de nós homens e mulheres a semelhança de Cristo. E pedimos por essas coisas e desde já agradecemos por tudo que o Senhor fará. No nome santo de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, ficarem em pé e abrirem suas Bíblias do livro de Atos, lá no Novo Testamento. Atos 4. Nós vamos ler a partir do 8. Vamos ler aqui, fica melhor. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens, cuja verdade é manifesta a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los para não mais falarem deste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam. Vamos ler juntos esse texto? Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amém. É interessante nessa passagem porque, pode sentar, irmãos, porque aqueles homens, aqueles líderes judeus, não podiam negar um milagre feito pelos discípulos de Cristo. Eles estavam visíveis perante todo o povo. E ainda assim, ao
Às vezes o mundo chama os discípulos de Cristo de loucos, mas ele era o louco no fim das contas. Eles eram os loucos no fim das contas, né? Porque diante de uma manifestação visível ali do poder de Deus, eles queriam calar, né, aqueles homens. E hoje a gente vive numa sociedade que taxa muitas vezes os discípulos de Cristo de pessoas que não sabem bem o que estão fazendo, o que estão falando, mas na verdade são eles que estão perdidos, muitas vezes, em todas as circunstâncias. Né? Que a gente possa orar e pedir que Deus nos molde cada dia mais, para que a gente possa agir como esses loucos aqui, que eram os discípulos de Cristo, né? E que o mundo possa olhar para nós e dizer, olha, eles estiveram com Cristo, né? Eles realmente estiveram com Jesus. Essa semana eu estava ouvindo uma música na internet, no YouTube, eu gosto muito, e aí um comentário, tinha um coral cantando essa música, e o comentário era de um ateu, e ele dizia assim, olha, eu não consigo acreditar que existe um Deus, mas eu não posso negar que existe muito amor nessas pessoas. E o que é que a Bíblia diz? Que nós seremos conhecidos pelo amor, por isso. Então que a gente possa realmente viver de forma a transbordar o amor de Deus. Vamos louvar o Senhor. Graça e paz. Amém. Então você está entregue para louvar o nome do nosso Deus com amor, com fervor, né? Se entregue agora a adoração ao Senhor. Desde o momento que a gente chega na casa do Pai, né? Que a gente chega assim, entregue só para adorar, só para agradecer, aquele ser moldado por Ele. A gente que o Espírito Santo esteja atuando em seu coração, no meu coração, para que a gente saia daqui com alguma coisa diferente da nossa vida. Um menino querendo um mal. Esperança que anda no tempo.
essa música que iremos cantar, ela fala um pouquinho dessa história, né? E Deus fez o homem para isso, mas o homem pecou e saiu do propósito de Deus. Mas ele envia Jesus. E todo aquele que recebe Jesus como Salvador entra de novo no propósito, né? De adoração ao Senhor, de ser louvor da glória dele. Louvor da sua glória, mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor da sua glória. E Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor, está para receber. E vivo está para receber nosso louvor da sua glória. Amém. Sou como a flor da erva que um dia cai, que um dia seca. Sou como a leve brisa de verão que logo passa. Sou como uma pegada na areia, desfeita pelo mar. Mas mesmo
porque o Senhor deu o seu Filho para nos salvar. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos escolheu. E porque hoje temos o privilégio de estarmos aqui juntos em tua casa, adorando ao Senhor. Dizendo para ti, ó Deus, enquanto nós te amamos, enquanto nós reconhecemos que só o Senhor é digno de todo louvor e adoração. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, eu estou falando baixo dele. Então ele vem para cá com a parceria de Maria Helena, talvez. Quer vir aqui, Maria Helena, para ajudar? Uma operação especial. Né? Melinda, será que já consegue? Melinda. Você quer fazer assim? Cadê Melinda? Melinda vem ajudar aqui? Mas ela quer saber assim? Vamos ver se ela consegue aqui. Tem que ter cuidado com os olhos. Com força? Segura aí, Melinda. Joga aí na mão dele. Força. Ok, então você fica do Só um lado. pouquinho aqui que você vai ajudar. Fica aqui comigo. Isso, você vai ajudar, certo? Tá bom? Ok, nós vamos proceder à ceia do Senhor. Jesus, naquela última ceia, ele, quando estava para ser entregue mesmo, né? Ele apresentou dois elementos que representariam toda aquela obra de sacrifício da parte dele. O corpo dele seria entregue, seria machucado, castigado, castigo injusto, mas era um castigo que representava todo o castigo que a gente merecia pelos nossos pecados, e Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia conosco, permitiu que toda essa ira, todo esse mal fosse colocado sobre Jesus. E ele recebeu toda essa carga de desprezo do pecado, né? O pecado como se tivesse sido passado para ele. Deus descarrega a ira dele em cima do próprio Filho inocente, santo, não culpado, e tudo isso por nossa causa, né? Então esse sofrimento, essa dor e essa morte pela qual ele passou é algo assim surpreendente, maravilhoso, que nos alcança, nos traz salvação, pois por nós mesmos não teríamos força, e ele fez isso por nós. Então ele disse: lembre de mim dessa forma, olha o sacrifício que foi feito, né? Como representa o meu corpo que é dado por vocês, e o cálice representa o sangue da nova aliança, não mais de animais, os animais cujo sangue era derramado, mas agora o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, inocente. Então ali está o inocente pagando o preço do culpado, que é ele, sou eu, que é você. E assim a gente deve ser grato a Deus, né? E lembrar desse sacrifício, e que isso nos traga ânimo, vigor, que isso nos alcança, isso nos salva, isso nos traz uma virtude grandiosa de salvação e esperança de vida eterna. Então nossos corações devem ser muito gratos. E essa cerimônia simboliza essa minha ligação com Ele. Estou ligado com Ele, estou associado com Ele. Eu creio nesse corpo que foi entregue por mim, eu creio
que Ele realmente derramou o sangue dele, esse sangue, Ele tira o pecado, o meu pecado e o seu pecado. Então é uma cerimônia simples, mas altamente significativa, tem um simbolismo eterno e, portanto, a gente deve honrar esse momento também, honrar a Deus em virtude disso também. E nisso fazer isso em memória de mim. Então damos graças, Senhor, pelo pão que representa o corpo de Jesus que foi entregue. O Senhor nos abençoe sempre com essa lembrança e esse reconhecimento, que possa isso nos mover para fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Então, Igor vai, na sequência, ele vai seguir Melina vai andar o caminho ali. Cada um pega o seu pedaço, tá certo? Então, lembrando as palavras do Senhor Jesus, que disse que isso era o meu corpo, simboliza o corpo dele, ele está vivo, o livro já mostrou aqui, né? E fazer isso em memória de mim, né? Então, tomando o pão em memória do Senhor Jesus. Senhor, nós agradecemos pelo privilégio de podermos participar desta cerimônia, agradecemos pelo sangue derramado do Senhor Jesus e damos graças pelo cálice que simboliza o sangue da nova aliança, o próprio Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado. Agradecemos por isso, em nome de Jesus. Eu sei, me ama.
Então, da mesma forma, depois de abençoado, tomou o cálice, graças, seus teus sangue da nova aliança, né? É derramado por vós. E fazeis todas as vezes que beberes em memória de mim. Ainda vamos lembrar o Senhor Jesus, o sangue derramado, inocente, nos favorece. Bebamos em memória do Senhor. Recolher assim. E quando se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Hoje, como estamos vendo, está chovendo, né? Estou já tendo escuro por causa dos mosquitos. Mas acho que talvez a gente vai poder acender algumas luzes, talvez, né? Se tiver diminuído. Nós não vamos cantar uma outra música, mas antes a gente queria orar pelas crianças que estão aqui. Podem orar por elas? Pelas crianças que estão aqui. Meu pai está muito bom. Mas a gente tem que estar orando pelas nossas crianças, que o Senhor esteja dando sabedoria aos pais, para continuarem trazendo os seus filhos para a casa do Senhor, para estarem aprendendo a amar o Senhor, o que a palavra tem para eles. Eu sei, eu sempre digo que não é fácil, né? Porque eles são pequenos, eles ficam andando, transitando, e a gente fica, senta, levanta, senta. Mas tem aquele lugar que a gente tem. Participe do culto com eles, né? Mostre a Bíblia, quando tiver no louvor, mostre o louvor, está na hora da ceia, está mostrando algumas coisas que a gente vai fazer no vitória, né? Quem está do lado, ajude se for possível, mas assim, ajude, mas não fique mexendo nele para não tirar a atenção dele, né? Mas traga a sua criança para a casa do Senhor, é aqui onde ela vai aprender de Deus, porque o tempo todo ela vai para a escola e lá ela não está aprendendo do Senhor. Aí ela passa mais tempo a Deus na escola. Então vamos orar pelas nossas crianças. Vamos chamar elas aqui. Nós temos 3 meninas hoje aqui e um menino na barriga. Né? Então vamos orar por ela. Vem cá, Maria Olívia. Não sei se ela é. Vamos orar aqui por ela. Vem Belinda, Maria Olívia, Maria Letícia. Maria Letícia não. Ela pode também, a minha criança é grande, como Maria Linda, Maria Linda, Maria Olívia e Belinda. Vamos orar por ela, que o Senhor. Vamos estar orando por ela, criança.
Te agradecemos, Senhor, por essas crianças que estão aqui nesta noite. Te agradecemos por suas vidas, por suas famílias e porque desde cedo essa oportunidade, Pai, de ouvir a Tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando o seu crescimento em todos os aspectos, físico, mental, espiritual, que desde cedo elas possam compreender a necessidade de salvação em Cristo Jesus e que elas possam crescer em uma vida de intimidade contigo, Pai. Abençoa esse tempo que teremos também de ouvir a Tua palavra, Pai, que ela possa encontrar terra boa assim, em nossos corações, que ela venha frutificar, nos transformar, nos moldar, para que venhamos a viver vidas dignas do Evangelho e do Senhor. E pedimos também por essas crianças que estarão aqui acompanhando essa pregação, que elas também possam compreender a essência do Teu Evangelho, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos tratar um louvor aqui da mensagem como um manancial, que é a palavra de Deus, né? Como um manancial. Obrigada. Aí vocês vão sentar de novo lá. Hoje está chovendo. Gente, está perto, né? Se Deus quiser, mas é bom as crianças participarem do culto. Isso não existia, caminha no piano no início da igreja, não. Né? Todo mundo era junto. E louvava e adorava a Deus sem nenhum problema, né? Vamos como um manancial? Hoje é ceia, é o dia que... Isso. E domingo que vem é ceia. Não. Não. Todo domingo. Dia de ceia a gente já tem combinado. As crianças sempre ficam no culto, porque é importante que elas saibam o que acontece no culto, né?
conforme a tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja à frente do pregador, que ele as palavras ideais para ensinar a igreja, porque ela tem somente por isso, Senhor, não é? Nos dá muita paz, em nome de Jesus, amém. Não, acho que não vai ter problema. Ver os mosquitos, né? Que a gente vai dizer é são os mosquitos. Ela é mais alta. Eu vi ela, tá mais assim. Só um relato breve. Sobre a nossa etapa de obra aqui, só para esclarecer os irmãos, a intenção era ter começado essa semana já a ter alguma coisa adiantada aqui, mas não foi possível, houve alguns transtornos, mas tivemos algumas reuniões com o pessoal que vai fazer o serviço aqui, e a ideia é que amanhã realmente a gente possa começar aí a ter algum material já chegando, alguma coisa sendo marcada no terreno, e para a gente fazer aquela cobertura aqui na frente, né? Então, Deus abençoar aí, deu tudo certo, a gente daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai estar com isso aí já, essa coberturazinha feita, se Deus quiser, né? Tivemos algumas coisas não previstas no nosso planejamento inicial, né? Mas como toda obra, sempre tem que ter essas coisas, né? Tanto questão de prazos de pagamento, como também de algumas coisas que não estavam no orçamento. Então, mas faz parte do processo, a gente vai administrando isso aí da melhor maneira que a gente puder. Deus abençoe que a gente vá conseguindo aí, superando essas etapas. Quero desde já não, sempre venho agradecendo a todos que se prontificaram em colaborar, né? Primeiro orando, se orar, se estar pedindo a Deus aí que as coisas deem certo, que a gente não precise ter grandes problemas, né? Que a obra seja bem tranquila, e a provisão dos recursos, né? Porque eles também têm cooperado financeiramente para ajudar nessa boa obra, a obra para a glória do Senhor, para o serviço, né? Então era mais isso. Amanhã a gente talvez tenha alguma novidade mais, aí eu vou comunicando aos irmãos. Quem quiser abrir lá no livro de Marcos, capítulo 4, para acompanhar a leitura, pode fazer. Senão eu vou ler aqui e você vai ouvir, né? É uma dificuldade para ouvir, né? Você vai ouvindo, até porque a fé vem pelo ouvir, né? E aqui é a palavra do Senhor. Então Marcos capítulo 4 vai fazer a projeção aqui do versículo para facilitar a vida de todos nós. Muito bem. E o texto diz assim, versículo 26. Estamos numa sequência seguindo mais ou menos a linha, né? O relato aqui de Marcos. Estamos seguindo o livro de Marcos. Né? Estamos seguindo a sequência, mais ou menos, como ele dispôs aí do seu livro. E devemos entender, desde sempre, que aqui temos o registro daquilo que Deus inspirou
para servir de testemunho para nós hoje. Foi um acontecimento daquela época e estão tendo repercussão até os nossos dias. Considerando que a palavra de Deus, Jesus diz que nada vai deixar de ser cumprido, e tudo passa, mas a palavra dele não passa, ela vai ser cumprida exatamente como saiu da boca de Deus. Então, é uma das coisas. Quer saber a coisa mais importante que nós podemos ver agora? É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. O reino de Deus é assim, como se um homem, acho que é a mesma tradução, lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, pois é chegada a seca. O reino de Deus é assim. Então, foi o que Jesus disse. Lembre que ele vinha conversando com os discípulos e ele passou a ensinar utilizando um recurso conhecido como parábola, que é uma história que serve de comparação com uma realidade que ele quer explicar. E ele tem utilizado agora alguns elementos ou comportamentos que são comuns para o povo naquela época, pelo menos. E hoje também é assim. Não mudou. Essa sistemática da agricultura não mudou. E ele está mostrando que ele quer ensinar coisas acerca do reino de Deus. O reino de Deus está mostrando as coisas sobre o reino de Deus, e ele está usando essas histórias para ensinar. Porque o reino de Deus não estava sendo bem compreendido nem pelos discípulos, nem pelas outras pessoas, porque eles achavam que o reino de Deus seria como os outros reinos do mundo. Os homens vêm com o seu exército poderoso, um grande exército poderoso, um imperador vem e conquista uma terra que ele quer conquistar ali, ele acha que ele tem direito sobre aquilo, ele é o poderoso, e vai ameaça lá. Se eles não aceitarem os termos dele, de pagar os seus impostos, lembre-se que sempre tem uma história de dinheiro no meio. O dinheiro está no meio, porque ele quer os impostos lá daquela terra. Ele, se não aceitar, ele vai invadir, vai destruir, vai matar, vai acabar com tudo, mostrando que ele é forte, é poderoso. Essa é a ideia que eles tinham. As pessoas tinham essa ideia. Até hoje o mundo ainda parece que tem essa ideia. O poderio militar ser aquele que vai determinar quem é o mais forte, quem é o que vai comandar e que vai tomar conta das coisas, e tem o direito, entre aspas, de invadir qualquer território e tomar conta de tudo, e ser o poderoso e o comandante geral. Essa expectativa os judeus também tinham. Especialmente, a gente tem que compreender, porque eles também viviam sob um jugo, Havia um poder ali muito forte que oprimia eles também. Então, era natural esperar, ter esperança em alguém que pudesse libertá-los daquilo. É bem natural. Então, essa ideia. Então, Jesus mostra agora, está mostrando como é o reino de Deus. Esse reino em que Deus controla as coisas, em que os princípios e os valores dele são prevalecentes e todas as pessoas devem obedecer a esse rei. E ele diz que não é exatamente como os homens estavam esperando, é diferente. E ele vai dizer agora mais uma história, vai contar, parecida com as histórias que ele já havia contado. A gente já viu aqui a história do semeador, que ele vai semeando a sementezinha lá, e essa semente cai em várias terras ali. Uma terra está bem preparada, outras não. No geral, a terra não está bem preparada, e somente uma terra boa consegue germinar aquela semente e ela frutifica. Certo? E ele diz,
A maioria não vai aceitar, é duro, é resistente, o solo é pedregoso, tem os espinhos, é muita preocupação do mundo, as pessoas estão muito preocupadas com tudo, menos com o reino de Deus. Já o ensino de Jesus ele diz, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e depois pense nas outras coisas. Elas vêm naturalmente. Mas Jesus quer mostrar como é o reino de Deus. Ele diz, o reino de Deus é pela palavra de Deus que vai ser. Ele vai alcançar o seu grande império, o seu grande poder, o seu domínio, ainda que Deus continue, sempre foi o grande dominador do universo, mas os súditos, a história dos súditos aí, as pessoas que farão parte desse reino, elas serão alcançadas não por meio da invasão do território, não por meio da força militar, não por meio de matar os seus habitantes lá da terra, não. Ele veio de outra forma, veio justamente conquistando pela palavra de Deus, para que ela seja pregada. Por isso que ele usou a figura do semeador que semeia nos corações das pessoas. O objetivo é que a palavra de Deus alcance os corações das pessoas e ali ela produz uma transformação. E ele usou a figura do semeador. Depois ele usa a figura da candeia. Vocês recebem essa palavra para divulgar, para semear, vocês não devem escondê-la. Vocês não devem ficar no esconderijo, vocês têm que ficar no lugar que seja visível. Tem que pregar, tem que iluminar, tem que mostrar. Ela não pode ficar escondida. Então, aí ele usa a figura da candeia e agora ele está usando aqui, ó. Puxa. Ok. Acho que foi o efeito da rã aí que passou no negócio. E ele agora vai usar uma outra figura. Tá bom? Vai usar uma outra figura. Ele diz, olha, o reino de Deus é assim. Ele vai nos mostrar mais uma vez como é o reino de Deus. Ele já ensinou um pouco sobre como ele vai crescendo em relação aos súditos. Deus reina todo o universo. Mas agora os seus súditos serão alcançados por meio da palavra de Deus que é pregada aos corações. E ele disse que agora é como se um homem que lança semente, não é isso? É isso que ele disse. Um homem lançasse a semente à terra. Bom, vocês lendo o texto dessa parábola, ele vai mostrar que essa terra. Mostra aí para o próximo versículo, por favor. Depois ele dorme, tal, e ele usa algumas palavras aqui, olha, germinasse, crescesse, mais à frente um pouquinho. Depois ele frutifica. Outra palavrinha lá. Ela germina, ela cresce, ela frutifica. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Agora que vocês prestaram bastante atenção, tanto na parábola do semeador como na leitura dessa aqui, aí eu vou perguntar a vocês. Esse homem aí, ele que está semeando, ele está falando, ele está fazendo referência nessa parábola aos 4 tipos de terra, ou a um tipo específico, ou a 2 tipos ou a 3. Está na dúvida? Ele está mostrando aqui, esse é um exemplo, daquele 4º tipo. Está dizendo, olha, a semente é semeada em vários solos. Alguns solos estão endurecidos e não recebem. Outros tem lá umas pedras que conseguem ainda no início se dar bem, a pessoa se anima e tudo, mas depois tem a dureza do coração e lá vai. Tem uma perseguiçãozinha ali, uma angústia, existe. O outro não, está preocupado mais com as coisas do mundo, as coisas da vida, o trabalho, as famílias, não sei o quê, todo tipo de coisa não tem tempo para Deus. Até que chega um
onde recebe, ela vai, ela germina, ela frutifica e ela se multiplica. Ela diz que frutifica aí a 30, 60 até 100 por um. Aqui, ele está dizendo que, ele está mostrando, mas é como se fosse um complemento daquela parábola, e dizendo assim, olha, o homem semeia lá a palavra, joga lá, essa semente germina, cresce e frutifica. Claro que ele não está fazendo referência àquela terra dura, nem está fazendo referência àquela terra pedregosa, que ainda que tenha um pouquinho de terra lá, existe logo no início, é rápido. Depois tem aquela terra que se alegra e tudo, começa a sair as preocupações do mundo, então não consegue frutificar. Nenhuma das 3 primeiras partes do solo lá conseguiu frutificar. A última só que frutifica. Então ele está fazendo referência àquela última parte do solo. Quer dizer, olha, agora a continuação do reino. Olha como é. Olha só como ele vai contando a história e ela vai complementando aquilo que já foi dito. E o reino de Deus é desse jeito. A esse solo bom, o semeador vai e lança a semente e depois ele vai, voltando aqui, volta aqui, depois lançou a semente até depois ele vai dormir, se levanta noite e dia e tal, e a semente vai germinar. Ele não sabe como acontece. Ele não sabe como acontece. O semeador lá planta, mas ele não fica acompanhando lá debaixo da terra o que está acontecendo. Nem ele vai controlar como é que essa semente vai conseguir produzir a plantinha lá, o trigo lá, o milho. Ele não sabe como vai acontecer isso. Ele sabe que acontece. Esse homem que planta aquela semente lá na terra, você acha que é um homem que tem fé ou sempre que não tem fé? Tem fé, entendeu? Quando você... Não. Porque você planta lá e você não sabe, não é você que controla. Amanhã você vai lá e vai mexer nas células da semente, é isso? Vai mexer nas células, divide aqui, vai produzir um crescimento daquilo, você vai fazer ela morrer para ela nascer a plantinha, é você que faz, é o semeador que faz. Ele não tem absolutamente força nenhuma para fazer isso. Eu sei que hoje em dia tem muitas sementes que são modificadas, mas mesmo assim, ele coloca lá e ele não controla o crescimento. Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele tem que acreditar que vai acontecer. Vai acontecer. A terra parece que tem um poder especial junto com a semente e que as duas juntas lá conseguem naturalmente fazer com que aquela plantinha nasça. De repente, algum tempo depois, está lá o galinho aparecendo em cima da terra. É uma coisa incrível, né? É uma coisa absolutamente incrível isso. Do mesmo jeito como a maioria das pessoas diz que não tem fé, todo mundo tem fé. Não adianta querer se todo mundo tem fé. Você vai pegar um carro ou vai pegar um ônibus, você acredita que esse negócio não vai explodir. Está cheio de gasolina ali dentro do tanque. Você acredita que não vai explodir, você confia que não vai explodir, e você apertar a chave dele, vai ligar e vai explodir. E você vai chegar em casa. Você acredita que vai chegar. Né? Todo mundo tem fé, pode ser uma fé boa ou ruim, mas tem fé, sempre confia em alguma coisa. Né? Então esses homens, os semeadores, eles acreditam nisso. Agora tem um poder muito especial ali na terra que faz esse negócio germinar. E ai que nós, se não houvesse essa coisa transformadora, porque senão a gente não teria como se alimentar. Não teria. A terra tem uma coisa incrível. Agora a terra é uma coisa pessoal, ela por si mesma tem um poder assim de eu recebi uma semente aqui, beleza pessoal, agora deixa comigo. Não é assim. Tem algo além da terra, além da semente, que faz produzir todo esse movimento, um poder incrivelmente superior, incrivelmente suplantador, que é assim, inevitável, não tem nada que impeça, é um poder sobrenatural que a gente não consegue perceber, que faz isso acontecer. O semeador vai, planta, e ele não tem mais o que fazer, ele tem que acreditar que aquele negócio vai funcionar. Ele vai para casa,
vai procurar fazer outro negócio, vai procurar alimento para dar para o gado, vai de manhã, vem às 8, acorda de manhã, mas ele não tem poder sobre aquela coisa. É exatamente isso que acontece na semeadura. E aí, o que Jesus está dizendo é que quando se prega a palavra de Deus e essa palavra chega no coração de alguém, ela vai produzir nessa terra boa alguma coisa boa, vai crescer. Agora, quem pregou, quem testemunhou, né, aquela pessoa que falou do Evangelho, ela não tem controle sobre isso. Não tem mais controle sobre isso. Ela não sabe como vai se dar essa transformação. Pode até ser que ele fique ansioso. A gente pode ficar ansioso. Preguei a palavra para aquela pessoa hoje. A Cristina ficou tão assim apreensiva. Não, ela ficou curiosa. E a gente vai amanhã vou de novo para que ela entenda bem, fique bem segura. Esse esforço não faz sentido. É importante? É. Mas vai mudar alguma coisa lá no coração da pessoa? Não. A gente pode ficar ansioso, pode querer fazer alguma coisa e se antecipar ou produzir algo que vai dar errado depois. Por quê? Porque não é, essa transformação não está no poder do semeador. Essa transformação está no poder de Deus, que faz a pessoa crescer. Paulo até fala uma frase que é interessante para os coríntios, Paulo prega, Apolo mas o crescimento nem o que prega é alguma coisa, nem o que colhe é alguma coisa, mas o que dá o crescimento, esse sim, esse é um poder soberano. Pregar, todo mundo pode dizer que prega alguma coisa, pode pregar uma coisa boa, ou pode pregar uma coisa ruim, todo mundo prega alguma coisa, né? Mas produzir aquela transformação lá de salvação, de regeneração e de ser uma nova criatura, isso está fora do pregador, não está dentro. Não está dentro. O apóstolo Pedro fala de uma semente que não é corruptível, né? Pois fostes regenerados, pela Pedro 1:23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, e associa a semente à palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Lá no versículo 25, deixa eu ler aí, só para ser mais objetivo, ele diz: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então, essa é uma palavra que tem um poder fora do normal, ela é eterna. Ela, diferente da sementinha do trigo, do milho, do feijão, a sementinha morre para poder produzir. A palavra de Deus não morre, ela é viva eternamente. Tem essa diferença. Ela é viva eternamente, ela não morre. Né? E esse crescimento, ele só vem mediante o poder de Deus. Então agora Jesus está dizendo para os discípulos: olha só, primeiro, o semeador, vocês serão semeadores, e vocês vão pregar. Tem uma coisa, nem todo mundo vai aceitar. Tem uma coisa pior, a maioria não vai aceitar. Na proporção da parábola, 1/4 aproximadamente é que iria efetivamente produzir alguma coisa. Aí o que é que pode vir na cabeça dos discípulos? Uma coisa improdutível, algo que não vai adiantar, não vai surtir efeito, a gente não vai ver resultado disso, né? Uma coisa assim meio frustrante até para quem está fazendo aquele serviço, aquela obra. E é muito ruim para alguém que faz o serviço e não vê o resultado daquele serviço. Aí agora Jesus completa a história, dizendo: olha, vai ser uma coisa lenta, vai ser rápido. Você pensa que vai ser rápido? Não, você vai pregar e você não tem controle mais sobre aquilo. A palavra chega no coração da pessoa, agora você não tem mais poder sobre nada. É Deus que vai fazer aquele trabalho no coração da pessoa. E aí vai demorar.
O trabalhador vai, dorme, acorda de manhã, outro usa essa expressão na palavra, vai trabalhando e tal, ele vai fazer várias coisas na vida dele, mas ele não tem poder sobre o grãozinho que foi plantado lá. Né? Então, essa é mais uma coisa assim que fica na mente dos discípulos. Então, Jesus está alertando para eles como é que vai funcionar. É desse jeito que funciona. Então, às vezes a gente fica ansioso, né? De fato, né? Fica ansioso, que queria ver resultado, a pessoa crescendo, né? A pessoa que ouve a palavra, que ela transforme rápido o coração, para que ela rapidamente cresça, se desenvolva na fé. Isso é um desejo natural. Mas o que Jesus está ensinando aqui é que essa parte aí está fora do controle do semeador, do pregador. Não tem esse controle. Ele pode sim pregar, pode sim semear, mas a partir dali, isso não está mais sob o seu poder. Né? Mas o interessante é que no texto da parábola, ele não sabe como. Não tem nem o agricultor sabe, nem os cristãos, os semeadores da palavra sabem como funciona isso. Por si só frutifica, né, o poder de Deus que está ali atuando no coração das pessoas. Fala-se de uma sequência, né, de um estágio após outro, né, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Então ele mostra que existe uma progressão nesse crescimento. E aí ele diz, olha, quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ser. Uma coisa é certa, existe a previsão da ceifa. Como a gente já tinha começado, comentado, o agricultor só faz isso porque ele crê que a terra vai produzir. Tem uma fé para produzir, para plantar, e que isso vai trazer um resultado. E essa é uma indicação de que haverá uma ceifa, de que haverá um resultado, é um resultado desejado, tanto que ele diz que o fruto já está maduro, ele vai chegar a esse ponto de estar maduro, está pronto para ser retirado, e isso vai ser uma coisa boa. É claro, você olha na vida real, todo mundo aqui comeu cuscuz, porque veio do milho, né? O milho saiu de lá, bem madurinho, foi processado e chegou na mesa da gente, uma coisa boa, foi satisfatória, uma coisa desejável, coisa boa. Então, existe algo que vai acontecer, existe uma ceifa. Aqui, naturalmente, ele está se referindo a uma ceifa muito boa, algo que foi planejado, desejado, esperado pacientemente, até ver, porque ele pode até ver um pouquinho da erva, começa a ver até a espiga lá no lugar, mas os grãos ainda estão verdinhos, não estão prontos. Mas vai chegar um momento em que os grãos vão estar maduros, e ali a alegria vai ser grande, porque ele vai usar a foice. Lembrar que a foice, outro dia a gente estava conversando sobre os símbolos que as pessoas usam, né? Por aí. O arco-íris, que era uma coisa que Deus usou para simbolizar a aliança que ele teve com Noé, né? Que não vai mais destruir o mundo todo com água, como fez naquela época do dilúvio. É um símbolo muito bonito, algo valioso para nós e para toda a humanidade desde aquele tempo, que simboliza o compromisso de Deus com o homem de não destruir tudo com água. Pode ter uma chuva mais forte, né? Mas não destruir a terra toda com água. Um símbolo muito importante. E a gente também pode, e muita gente tem usado arco-íris para simbolizar outras coisas pecaminosas. Mas não deixa de ter o seu simbolismo verdadeiro, bíblico, e ser um bom símbolo, né, da aliança de Deus. A foice também é usada, às vezes, para simbolizar outros sistemas políticos por aí. Mas para mim não interessa. Aqui a foice tem um sentido muito útil para nós. A foice, ela tem um sentido de que vai chegar um dia em que essa pregação da palavra de Deus em mim,
em você, né? As pessoas que aceitaram, que acolheram e germinaram ali no seu coração a palavra de Deus e que produziu, ela vai chegar num ponto de maturidade tal que vai haver a ceifa. E a foice simboliza exatamente esse momento especial em que esse fruto vai ser colhido para um celeiro especial, e que é ali que vai ter o grande festejo. Não é assim que a colheita faz, quando se colhe as coisas, ele não vai ser levado para um lugar e ali vai ter grande alegria por conta dos resultados que obteve, lucros, etc. Esse momento também haverá no reino de Deus, em que Deus vai realmente ter um momento em que ele vai ceifar. É claro que isso tem vários momentos, tem alguns significados. Pode ser um significado mais presente, quando a gente pode, na nossa vida mesmo, produzir coisas, e isso vai ter uma grande utilidade para outras pessoas. Aquilo que a gente produz, sempre o nosso fruto tem que trazer benefício para outros, né? Se não for assim, não faz muito sentido, né? Você vai produzir e vai abençoar outras pessoas. Esse é o sentido do fruto, né? A frutificação, ela vai abençoar, vai ser bênção para as outras pessoas. E tem um sentido também que da vida, chega um momento que a nossa vida vai ter uma ceifa ali, não vai ter mais o que fazer, já cumpriu o nosso propósito, e Deus interrompe ali a nossa vida, mas também tem um sentido futuro, em que a gente vê Deus fazendo uma grande separação, uma grande ceifa, e ali ele vai separar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Então, essa expressão aí é usada em vários momentos. Por exemplo, Joel capítulo 3, versículo 13, diz assim: lançai a foice, né? É algo que no Antigo Testamento, 800 anos antes de Cristo, Joel já falava isso, falando sobre esse momento que alguns dizem, é o dia do Senhor, é o dia da grande colheita. Então tem outras expressões que significam esse dia em que Deus vai fazer essa grande separação daquilo do bom, do que é bom e do que é ruim, né? Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, por conta da sua malícia é grande. Nesse momento aí, a foice tem um sentido assim já perigoso. É um sentido de justiça de Deus contra o mal. A sua malícia é grande. Então a foice mostra aí o sentido de Deus estar fazendo a sua colheita, a sua ceifa, para julgamento daquilo que é mal. Capítulo 14, versículo 14 de Apocalipse, diz o quê? Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então, em alguns momentos, essa foice mostra claramente que ele quer separar aquilo que é ruim daquilo que é bom. O que é ruim vai ser jogado de um lado e o que é bom vai ser colocado de outro. Jesus falou, Mateus 24:31, e ele enviará os seus anjos, falando do próprio Jesus, né? Quando ele vier, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Ele vai fazer uma junção desse povo todo, vai reunir os seus escolhidos de todo lugar. 25, 31 e 32, Mateus também. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará, a mesma ideia aí da força é essa, uns dos outros, como o pastor separa os cabritos as ovelhas. Vai chegar o momento em que efetivamente vai ser manifestado para todas as nações aqui na terra, que todos os reinos estarão sob o domínio realmente de Jesus. Vai ficar claro isso para eles.
O reino do mundo, Apocalipse 11, 15, a gente canta uma música também aqui. Reino do mundo se tornou o nosso Senhor. E assim vai, né? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11, 15. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Está fazendo menção aí do momento em que Cristo vai estabelecer aquele reino milenar, um milênio, né? Aqui na terra, visivelmente. Só que tem um detalhe: esse reino, apesar de ser milenar, do ano, seria visível aqui na terra, nessa ordem que nós temos aqui, modificada naturalmente, ele vai estabelecer um novo momento, mas também ele não terá mais interrupção e reinará pelos séculos dos séculos. É isso que diz o versículo 11: reinará pelos séculos dos séculos, né? Então a gente vê ele falando sobre essa ceifa, que é simbolizada aí pela foice. Ela tem um sentido de juízo para os maus, para a maldade, para o pecado, mas ela tem um sentido, um significado também de recompensa, de uma colheita maravilhosa, quando está todas as pessoas que receberam a boa terra, vai ser manifestada para todo mundo, né? Toda a boa terra, de todos os tempos, de todas as épocas, serão juntados, reunirá, eles serão juntados, e ali a gente vai ter uma ideia realmente do corpo de Cristo ali, do povo de Deus de uma maneira mais ampla e completa. Porque hoje a gente não tem essa visão, mas naquele dia, quando ele realmente tiver cumprido ali todas as etapas, lembra? O reino vai crescendo gradativamente, vai aos poucos, paulatinamente. Os discípulos tiveram dificuldade de enxergar essa quantidade toda que, por exemplo, hoje tem na terra. Então, tantas pessoas que veem Cristo. Ainda que no meio disso tenha muita gente que não seja realmente boa terra, apenas está presente ali, está participando, mas não é boa terra. Mas existe a boa terra, existe a feita prevista, né? Então ele é garantido isso. A gente pode falar do Evangelho com segurança, porque a gente tem certeza de que vai haver seita, que ainda que demore essa seita, ela vai, ao longo do tempo, ela vai produzindo aquilo que deve ser produzido. Ela vai, aos poucos, dentro da ordem dela, dentro das fases, dos ciclos, ela vai produzir aquilo que deve ser produzido. E Deus disse, né? A palavra para mim não volta vazia. O que eu disser, ela vai cumprir naquilo que eu estabelecer. Então, o pregador pode pregar sem medo de que vai ser bom. É isso que Jesus quis dizer para os discípulos, né? Você pode pregar, vai ser difícil? Porque tem poucos que vão aceitar logo. Vai ser demorado. Vai ser demorado, né? Mas vai ser. É certeza. E eles sentiram um pouquinho disso logo no livro de Atos, ali, capítulo 2, né? Quando logo de cara eles viram 3.000, né? 3.000 pessoas, né? Nunca Jesus viu aquilo ali com ele pregar, 3.000 dizendo que sou o Senhor. Não, tinha multidões, mas ele não se confiava nas multidões, né? Ele não confiava nas multidões. As multidões estavam ali com outros interesses, mas havia alguns que chegavam ali. Mas não eram 3.000 na vez, como eles viram. Depois 5.000, depois 6.000. Eles viram um pouquinho disso. Aí depois eles viram a dificuldade que era também. Foram pressionados, encontraram muita dificuldade. E quando eles terminaram a vida deles aqui, eles não viram uma grande multidão, não viram uma igreja lotada, eles viram igrejas espalhadas aqui, mas sob muita pressão, sob muita perseguição. Foi fácil para eles. Mas ao longo do tempo essa igreja foi crescendo, espalhada nesse meio do mundo ali, foi crescendo. E ela está passando pelas fases dela, né? Até chegar aquele grande dia, quando esse dia vai estar toda madura, no sentido escatológico, né? Tem aquele sentido presente, que a nossa vida está produzindo bons frutos aqui, mas tem esse sentido maior
amplo lá no futuro, quando Cristo tiver todo o seu exército aqui da terra, né? Já no seu completou, aqui, todos estão aqui. Isso aqui é a grande ceifa, e a gente não sabe bem como é que vai ser esse momento final, depois dessa grande reunião, todas essas espigas maduras que estarão espalhadas aí, que vão se juntar a ele, né? Vai ser uma grande festejo. Não sei como é que a gente vai produzir, assim, como é que vai ser essa produção depois, né, do milênio, novo céu, nova terra, e a gente não sabe bem como vai ser tudo isso. E isso mostra uma grande ceifa do ponto de vista positivo. Do ponto de vista negativo é que nem todos vão participar, porque muitos vão ser julgados. Por isso que ele fala do lagar aí, da cólera de Deus, porque nem todos vão participar. E tem mais, quem vai participar pela parábola é só aquela boa terra. É ela que vai produzir, é ela que vai participar dessa boa ceifa. É a boa terra, as outras terras não. Aqueles discípulos então tinham um consolo que Jesus estava passando para eles. Estava mostrando a realidade, não vai ser muito fácil. Não vai ser aquela coisa gloriosa de início, ela tem muito tempo. Então tenha paciência, não deixe a ansiedade tomar conta, porque vai ter tempo para cada coisa. E você não tem o poder de fazer o crescimento, você tem a missão de semear, mas não tem o poder de fazer o crescimento, de dar o crescimento. Não tem. Os discípulos não tinham controle sobre isso. E muitos até os abandonaram, não entenderam isso. Então, o apóstolo Paulo relatando, fulano, amaram mais o mundo, preferiram mudar. Fulano, não sei o que, me abandonou, outro tal. Alguns foram fiéis, ficaram com ele até fim, suportando aquelas angústias, aquele sofrimento, mas nem todos. E então os discípulos tinham agora essa instrução. São poucos e é lento, mas vem a ser. Mas é certeza. Então, não se precipite, como, por exemplo, Abraão fez, né? Não, você vai ter filho. Garanta você. Então, ele creu. Só que ele precisou ter as medidas dele, né? A gente vê os homens querendo fazer mexer nas sementes, né? E agora estão vendo alguns casos aí de comida transgênica aí produzindo, fazendo coisa errada, acontecendo aí, né? As pessoas tendo efeitos negativos. Então a gente tem que ter cuidado com a gente vai se precipitar para a realização da obra. A gente tem que ter muito cuidado para usar a palavra de Deus da forma mais fiel possível, que a gente puder, para que ela faça o efeito certo. E não ficar criando coisas. A palavra de Deus tem que ser bem objetiva e certa, correta, né? Com reverência, com cuidado, para que ela realmente faça o efeito dela. Não é como inventar coisa para acelerar o processo, vamos dizer assim. Como Abraão tentou fazer com Sara lá e acabou dando errado aquela história de ter o filho, né? Inventou de outra maneira lá que Deus não tinha autorizado. E às vezes os discípulos também podiam ser tentados a fazer coisas que não eram autorizadas por Cristo. Por exemplo, naquela época mesmo tinha um dos discípulos que era chamado Simão o Zelote. E havia os Zelotes tinham esse mesmo propósito de estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Eles tinham esse propósito. E Jesus disse, o reino de Deus está próximo. Estou pregando o reino de Deus. Então alguns poderiam dizer, rapaz, os Zelotes têm razão, está aqui Jesus pregando sobre o reino de Deus. Vamos seguir os Zelotes. Os Zelotes estão aí agora com a força toda, vamos correr com eles aí, porque Jesus está dizendo aqui que o reino de Deus está aqui, bem pertinho. A gente tem que estabelecer o reino de Deus. Então havia o risco de eles de repente seguirem algumas táticas dos Zelotes e fazerem emboscadas contra os romanos, matar o imperador, fazer alguma coisa para expulsar o Império Romano e estabelecer o reino de Israel ali. Então existia esse então Jesus ensinou que o reino de Deus não é desse jeito. Ele é lento. Não é pela força do homem, não é usando as adagas dos Zelotes. É pela palavra de Deus nos corações das pessoas. Ele já está mostrando a maneira, o método é diferente. Não era o método dos Zelotes. Então já vai tirando ali a possibilidade de eles seguirem caminhos esdrúxulos, né, diferentes daquilo que Jesus está dizendo.
É a palavra de Deus. Nem todos vão aceitar, mas vai ter a terra boa. Não vai ser rápido, mas vai ter a colheita. Vai ter a ceifa. Vai ter semente boa. Vai ter espiga cheia, madura. Maduro, o fruto vai estar maduro. Jesus falou que vai ter o fruto maduro. Vai ter. Então, às vezes, a gente se precipita, fica ansioso. Mas a gente tem que confiar. Mesmo como o semeador confia, mas quando coloca a semente na terra, tem que confiar que aquela palavra vai ter o seu fruto, né? Vai produzir os efeitos para o qual ela foi proferida. Né? E assim, irmãos, o esforço, quando a gente estiver aqui nesse estágio, né, o fruto está maduro e vem a foice lá para colher e ter aquela grande festa da ceifa, aí a gente vai perceber que não foi embora. Que aqueles discípulos no início não morreram em vão. Que o esforço de muitos no Evangelho, desde o início, não foi em vão. Eles trabalharam, se esforçaram, abriram mão de muitas coisas, de alguns confortos que eles talvez tivessem, né? E de se embriagar pelo mundo afora, né? Viver sob a regência do mundo, né? Eles abriram mão de tudo isso para dedicar suas vidas a semear a palavra de Deus. E isso vai ser mostrado claramente que não vai ser em vão. Tudo vai estar maduro e vai ser ceifado, que é chegar a grande ceifa. Vai chegar esse grande momento em que a gente vai sentir, vai perceber que o tempo que a gente dedicou à obra de Deus, o tempo que a gente dedicou à oração, o tempo que a gente dedicou à adoração, o tempo que a gente dedicou em compartilhar o Evangelho, no evangelismo, em missões, ainda que em meio a algumas perseguições, em meio às muitas limitações que tenhamos, né? Em tempos de guerra, em tempos de paz, tudo isso vai ser mostrado que não foi em vão. Haverá uma recompensa para essa boa terra que frutificou, né? Existe um bom resultado que está sendo esperado e já está determinado, porque o fruto vai estar maduro, garantido o próprio Senhor, né? E aí, infelizmente, também haverá prejuízo para aquela terra que não era produtiva, que não aceitou o Evangelho, que foi mais preocupada com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus, né? Enquanto que essa foice aqui, amoladíssima, né? Ela vai cortar precisamente, vai saber exatamente o fruto bom, que vai ser proveitoso, vai ser um fruto que vai perdurar, que vai ter um resultado de caráter eterno, desejável, esperado, né? Vale a pena. Então essa palavra aí ensina para a gente exatamente isso, a maneira como a coisa acontece, é o poder de Deus atuando, é uma coisa inexplicável, a gente não sabe, mas ela produz resultado, e vai ter o resultado, vai ter uma ceifa em que vai ser mostrado claramente aquilo que é bom e vai ser retirado aquilo que é ruim, né? A foice vai servir exatamente para isso, vai ser bênção para uns e juízo para outros. Que o Senhor nos ajude, né, a compreender, né, essas lições que Jesus passou para seus discípulos naqueles dias, né, trazendo um ânimo para eles, né, trazendo um cenário mais realista do Reino de Deus, que deveria ter paciência, que deveria ter controle sobre a ansiedade, mas deveria continuar com a semeadura. Sem ter aquela ansiedade em relação a como isso é produzido, porque isso não tem como o semeador controlar. É Deus que faz. E que Ele nos ajude, né, a termos mais coragem, mais oportunidades, mais sabedoria para podermos semear da melhor maneira que a gente puder, e assim, ter essa segurança de que Ele vai fazer aquilo que deve ser feito no coração das pessoas. Para aquela boa terra, naturalmente, que é só ela que vai servir para essa boa semeadura, né? Deus nos abençoe, Ele nos ajude nesse processo todo e com paciência, né? E controle na ansiedade, possamos seguir, nós aguardando esse grande dia da foice, que vai realmente ter o seu momento, né? Para
recompensar a boa fé. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Senhor, agradecemos pela sua bondade, agradecemos esta parábola que Jesus contou, para ensinar o grande poder de Deus na transformação das vidas, também na certeza de que haverá uma grande e boa colheita no tempo certo. Que o Senhor nos ajude a compreender e a termos a coragem, a ousadia de realmente poder divulgar, compartilhar, pregar a tua palavra, aguardando o momento certo da colheita. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para terminar esse momento, louvando o nosso Deus. Enquanto aguardamos esse grande dia.